Amém? Hoje aqui, pelo menos aqui está um pouco mais fresco, né? Isso é uma coisa boa de estar na casa do Senhor, é isso, né? Em casa estava mais quente, aqui está mais fresco. E eu creio que, eu costumo brincar, que quando a gente está na casa do Senhor, quando está muito calor, quando está muita coisa acontecendo, quando a gente dá glória, quando a gente dá aleluia, a gente começa a refrescar um pouco. Então, você pode experimentar isso. Alguns não pegaram, né? Ainda bem que é uma brincadeira. Meus irmãos, nossa semana, na verdade, quando eu recebi esse convite para estar aqui com os irmãos, e a passagem também que os irmãos têm trabalhado, né? Em Êxodo 17, capítulo 17, comecei a buscar do Senhor, e aquilo, toda vez que a gente vai ministrar, primeiro o Senhor ministra o nosso coração, primeiro o Senhor ministra as nossas vidas, e tudo aquilo que eu vou estar falando da parte do Senhor aqui nessa manhã, é aquilo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração, à minha família, né? Tem alguns rostos diferentes aqui. Talvez não conheça a minha esposa, está ali. Fala assim: Amanda, essa linda, minha esposa está aqui. Manuzinha saiu também, está aqui minha família, Elisângela, Cresce, cunhado. Então essa é a minha família. E se o Senhor permitir, se assim for a vontade do Senhor, dia 23 estaremos seguindo para uma nova nação, continuando aquilo que Ele já está fazendo no mundo todo. Nós somos só participantes da grande obra que é do Senhor. Seja em Campinas, seja em Sumaré, seja no nosso bairro, seja em nossa casa, eu e você somos participantes dessa obra maravilhosa, e Ele chama você para participar dessa obra maravilhosa, amém? Então os irmãos já estão orando, os irmãos têm sido suporte conosco nessa caminhada, e essa palavra, o Senhor é a nossa bandeira, primeiro, ela veio muito forte ao meu coração, porque os irmãos vão entender, com a medida que eu for ministrando, os irmãos vão entender, porque o Senhor, Ele tem me levado a um lugar de entendimento que é o Senhor, é a nossa bandeira, que nos sustenta, que nos direciona e que traz a provisão, amém? Por gentileza, abre sua Bíblia em Êxodos, capítulo 17 mesmo. Eu vou ler primeiro um versículo específico que já também está no próprio banner aqui, e depois nós vamos explanar alguns versículos desse mesmo capítulo, amém? Êxodo capítulo 17, versículo 15. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é a minha bandeira. Pai, teu servo já orou aqui nessa manhã, mas eu gostaria de orar também ao Senhor, pedindo que o Senhor, nesse exato momento, não só os irmãos que estão aqui presentes, mas os irmãos também que estão assistindo na live. Pai, é o Senhor que toma cativo todas as mentes, e se nesse exato momento alguma pessoa está aqui com uma dor, uma enfermidade, uma preocupação, talvez com a pessoa que ficou em sua casa doente, Pai, nesse exato momento, eu sei que teu Santo Espírito já se faz presente aqui, o Senhor é atual, e o Senhor faz milagres, em nome de teu Filho Jesus Cristo. Se algum irmão estiver aqui nesse exato momento, ou assistindo em tua casa, com alguma dor, com alguma enfermidade, que o seu toque de cura possa ir nessa pessoa, e ela possa estar por completo nesse momento da ministração da palavra, para que a palavra possa cair em teu coração, e nenhuma outra distração possa estar no meio do teu povo. Eu oro nesse exato momento te glorificando, porque o Senhor é um Deus que realiza milagres ainda hoje, Pai. Nós queremos te glorificar em nome de Jesus. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é a minha bandeira. Se tem uma coisa que nós
não gostamos é ingratidão. Quem aqui gosta de dar algum presente a alguma pessoa? Chegar com, final de ano tá chegando, Natal tá chegando, ir lá embrulhar aquele presente maravilhoso, chegar, pastor Wagner, toma um presente. E uma coisa que eu gosto do pastor Wagner é a sinceridade dele, que é uma das coisas que fez eu admirar a pessoa do pastor Wagner. Eu vou usar a pessoa do pastor Wagner. Chegar no pé do pastor Wagner, olha, pastor Wagner, que presente, para mim é um presente maravilhoso. E talvez ele chegou, ele abriu e falou, e ele vai se expressar. Vou usar o exemplo da minha filha, a Manu. A Manu é muito expressiva. Puxou a mãe. Muito expressiva. Chega um presente lindo, dá para ela, olha que filha, que presente lindo. Quando ela era menorzinha, ela conseguia disfarçar melhor. Hoje não mais. Hoje ela já fala, não gostei. Ou ela vai pegar e vai deixar o presentinho ali no cantinho e não vai brincar mais com aquele presente. Nosso coração até entendendo que é criança, mas a gente vai ficar um pouquinho triste, depois a gente entende, tudo bem, ela não gostou. Mas nós, como seres humanos, nós não gostamos de estar perto de pessoas ingratas. Muito mais o nosso Senhor. Tem uma das coisas que Deus mais abomina na Bíblia, é sobre murmuração e ingratidão. E se vocês, bem provável, vocês já leram esse capítulo aqui, trata-se do povo de Deus, trata-se do povo de Israel. E se falar em um povo que experimentou, um povo que vivenciou do próprio Deus tantos milagres, eu gostaria de decorrer, antes de a gente entrar no capítulo em si, de discorrer com vocês sobre alguns relatos, alguns textos, na verdade, alguns capítulos, sobre como que esse povo de Israel, até chegar nesse capítulo 17 aqui, tem tantos milagres, mas eu vou discorrer para não ser exaustivo, e a gente tem um tempo aqui estabelecido, e eu quero chegar, essa é a conclusão. Mas se você ver lá no capítulo 13 mesmo, você vai ver que o povo foi liberto da escravidão. Todos aqui conhecem essa história? Estavam escravizados e foram libertos da escravidão, capítulo 13. Se você ver lá também no capítulo 14, nós vemos grande milagre da travessia em terra seca. O mar se abriu e o povo passou. Quem aqui já esteve diante de um rio ou diante do mar e falou, abre-se mar? Eu não vivi isso, mas o povo de Israel viveu, e nós sabemos, porque está escrito na Bíblia. A Bíblia não mente, não é uma história de carochinha, não, está escrito, aconteceu. Não é um filme de que você vê, uau, que legal, aconteceu. Aconteceu mesmo, porque a Bíblia não mente. Esse povo experimentou isso. Uau, pastor! Então eles continuaram firmes e não mais duvidaram, não mais murmuraram e não mais ficaram ingratos para com o Senhor. Vamos acompanhando. Já no capítulo 15, chegando perto do capítulo 17, nós vemos a água amarga se tornar água boa. O povo está caminhando, chega diante de uma água, a água está ali, amarga. E Deus usa a vida de Moisés para fazer o quê? Para as águas se tornarem boas. Grande milagre. Eu gostaria de chegar no mar e também fazer a mesma coisa. Grande mar se transforma em água doce. Eu amo água doce. Eu amo o mar, mas imagine a água, estou dando um exemplo de água que não é tão boa assim, salgada, para uma água doce. Grande milagre. Capítulo 16. O povo estava com fome. E o que acontece? O Senhor manda maná do céu. Glória a Deus. Gostaria que também orasse, e muitas vezes, alguns desejos, principalmente as mulheres têm muitos desejos, falar, papai do céu, Capucaí. Glória a Deus por isso. Mas nós estamos diante disso e falamos, uau, agora o povo de Israel se consertou. Agora eles não vão viver mais em ingratidão. Agora eles não vão viver mais em murmuração. Glória a Deus. Tem comida. Viu um grande milagre, do mar se abrir, foram libertos da escravidão. Uau, esse povo agora eles vão entrar no prumo. Mas chegamos no capítulo 17. Chegamos no capítulo 17, e não só no capítulo 17, você vai acompanhando toda a história de Israel, não para só aqui, mas agora chegamos no capítulo 17, e aí eu gostaria de ler com você, ok?
Eu gostaria de ler, nós vamos ler alguns versículos ao decorrer desse capítulo, ok? Mas lendo sobre esse relato, eu estava pensando um pouco sobre isso. Não é sobre o quanto nós recebemos. Não é sobre a quantidade, o número de milagres que recebemos. É sobre ter o Senhor como a nossa bandeira. É sobre ter o Senhor como nosso único Senhor. É sobre amar o Senhor sobre todas as coisas. Não é sobre quantidade de presente. Tem uma das coisas que nós não podemos privar os nossos filhos, é deixar com que eles passem pela prova, as dificuldades da vida. Não é sobre encher os nossos filhos de presente. Deus estava abençoando o teu povo, mas eles não entenderam que não era sobre as coisas que o Senhor dava a eles, mas sobre o Senhor. Quantos de nós recebemos inúmeros milagres? Para refletir um momento. A oração que você fez há 5 anos atrás, você recebeu ela? Talvez, pastor, não recebi. Ok, mas são inúmeras. Aquela oração que você fez há 10 anos atrás. Talvez a oração que você fez semana passada e o Senhor te abençoou. Se você pudesse contar tantas as bênçãos que o Senhor tem feito em sua vida, você ficaria um dia inteiro, ou talvez a semana toda, contando os milagres. Há uma música de um grupo americano, Maverick, o Tribe, que diz: milhões de milagres. 1, 2, 3, são tantos que não sei contar. Amanda gosta de cantar essa música. São tantos que não sabemos contar. Pensando na nossa nação, quão abençoados somos. Nós temos o calor, mas nós temos água. Nós temos o calor, mas em algumas famílias tem condição de colocar um ar-condicionado ou um ventilador. Não é sobre o Brasil ter inúmeras bênçãos do Senhor, mas uma nação que se diz praticamente 60% da nação que se diz cristã, seja católicos e protestantes, mas uma nação tão corrupta, uma nação que não se dobra ao Senhor. E meditando sobre isso, quantas das vezes eu falei, uau, esse povo de Israel é mau, hein? Me deu, sabe, aquele alto orgulho, e falou, uau, eles viram tudo isso. Eu não, como assim eu? Me deu uma alta sensação de tipo, os irmãos não fazem isso. Não, os irmãos não fazem isso. Esse povo de Israel, como podem? Se caísse comida do céu para mim, eu agradeceria. As mulheres falariam, se caísse roupa para mim e minha roupa não rasgasse, eu agradeceria. Mas você sabe que não é assim. Nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que nosso coração é tendencioso a sempre querer mais e querer mais. Talvez hoje mesmo nós pensamos, e se eu tivesse tal coisa? E se minha geladeira tivesse tal coisa? E se meu guarda-roupa tivesse aquela bolsa Louis Vuitton? Sabe o que o Deus que nos abençoa, o Deus que nos mima, por que Ele faz isso? Só de você estar aqui, só de você estar nesse lugar maravilhoso, com o irmão maravilhoso, é um Deus que te mima, porque Ele é o teu Pai. Mas Ele está te chamando a um lugar de entendimento, mesmo se faltar algo, eu tenho Ele. Não é sobre
ter um prédio, uma casa, é sobre, mesmo se eu não tiver uma casa, eu tenho ele. Não é sobre se você tiver um parente que você ama tanto e daqui a pouco você não está com ele mais, e você dizer, ok, eu não estou com ele mais, mas o crente não morre, daqui a pouco eu estarei com ele. É sobre ele, é sobre a pessoa dele. Então, a primeira reflexão que nós devemos fazer é: o Senhor tem nos abençoado demais. O Senhor é nossa bandeira, tem nos enriquecido, mas Ele quer uma primazia em nosso coração e que nós possamos dizer: o Senhor é nossa bandeira e é o Senhor que nos prospera. E agora nós vamos ler alguns versículos. Eu gostaria de refletir sobre: o Senhor é a nossa bandeira. O Senhor é a nossa bandeira. O Senhor, Ele quer também que nós conheçamos o caráter dEle. Você conhece o caráter de Deus? Você poderia, não precisa talvez dizer em voz alta, mas você poderia na sua mente dizer um caráter dele? Uma personalidade do seu Deus? Eu poderia dizer: Deus é fiel, Deus é amoroso. Você poderia parar para refletir isso sobre o caráter dele? E essa semana, ou semana retrasada, o Senhor trouxe uma palavra diretamente ao coração da minha esposa, mais voltada para mim, sobre a fidelidade e o caráter dele. Estamos indo para uma nação onde nós estamos tendo que transformar real em euro. E aí nós estamos vendo, uau! E o Senhor está suprindo, falando, uau, Ele não vai falhar. Ele não vai falhar. Bom, vamos lá. Eu gostaria de ler com você o versículo 1 dessa passagem do capítulo 17. Do mesmo capítulo 17, versículo 1. Gostaria de explanar rapidamente com vocês essa passagem. Versículo 1 diz assim: toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Esse é o primeiro versículo que eu gostaria de explanar com você. Ok? Acamparam onde? Acompanha comigo. Acamparam onde? Acamparam na parte B do versículo 1. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Ok? Alguns estudiosos vão dizer que Refidim, eu vou ler com vocês aqui, para não perder. Alguns estudiosos vão dizer que Refidim é um lugar de descanso, né? A Bíblia ela não vai trazer isso, mas alguns estudiosos, alguns teólogos vão dizer que Refidim significa e também é um lugar de descanso, um oásis. Um lugar que, devido à sua geografia, deveria ter água e, claro, descanso. Mas o que eles encontraram ali? Um lugar o quê? Sem água. Um lugar sem água. O Senhor é a nossa bandeira quando a nossa expectativa de descanso está nele. Pode deixar no versículo 1. Segundo os estudiosos, Refidim seria um lugar de descanso. Então eles estão andando pela terra, daqui a pouco eles param nesse lugar. E eles estavam procurando o quê? Um lugar de descanso, um oásis, onde ele poderia o quê? Devido à sua geografia ali, aproveitar das águas, descansar. Mas eles chegam naquele lugar e não havia água para beber. E o que é que eles começam? Lembra dos capítulos anteriores? Os milagres que eles viram, a murmuração que eles começaram, a ingratidão. Eles chegam o quê? Eles começam a... Vamos ler o capítulo para que vocês possam entender. Versículo 2. Por essa razão, queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. Ele respondeu: por que se queixam a mim? Por que põe o Senhor à prova?
Mas o povo estava, versículo 3, mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar-nos de sede? Meu Deus, olha aqui. Olha que ponto eles chegaram. Foi para nos matar de sede? Versículo 3 ainda, parte B. Aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com esse povo? Então, estão a ponto de apredejar. Respondeu-lhe o Senhor: passe à frente do povo, leve com você algumas das autoridades de Israel, tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo, e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do monte Horebe. Bata na rocha, e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel, e chamou aquele lugar de Maçã e Meriba, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Chegaram a Refidim, e lá não havia água. Chegaram a um lugar onde eles achavam que teria descanso, e não tinha água. Quando que o Senhor será a nossa bandeira? Quando colocarmos a nossa expectativa, quando colocarmos no Senhor a nossa expectativa, o nosso descanso no Senhor. Quando eu estava lendo essa passagem, o Senhor estava me levando a essa reflexão. Eu estava pensando em quantas vezes colocamos expectativas em um lugar, em uma pessoa. Quem aqui já colocou, falou: uau, aquela pessoa vai me salvar, aquele dinheiro vai me salvar, vou descansar em tal lugar, quando eu tiver uma casa na praia, e nada contra, glória a Deus por isso, se tiver, chame os irmãos para ser abençoado, glória a Deus por isso, tenha 1, 2, 3 casas, mas não é o seu descanso. Lá em Refidim, como diz os historiadores, lá era um lugar que sempre, geralmente tinha água, mas eles chegaram com a expectativa: agora vamos descansar. Opa! Meus queridos, nosso descanso não é aqui. O nosso descanso não é nesse mundo. Enquanto estivermos aqui, será lutas e batalhas travadas, mas será que podemos dizer: o Senhor é a nossa bandeira, porque nele coloco a minha esperança, nele coloco o meu descanso? Quando nós vamos lá para Jesus, Ele vai dizer: vinde a mim que estáis cansados e sobrecarregados. Ele não está dizendo: vai lá num lugar de descanso, essas coisas são boas. Eu estou dizendo: tem sim, nós precisamos descansar, mas a nossa expectativa nesse mundo não deve estar nesses lugares, nessas coisas, nessas pessoas. E por algum motivo eles chegaram em Refidim e não tinha água. Talvez é porque Deus estava querendo que eles entendessem aquele princípio desde o início, dizendo: não é sobre o mar abrir, não é sobre ter água, é sobre ter a minha presença. Descansa em mim. Como eu disse, essa palavra o Senhor tem ministrado, e não foi fácil, e não está sendo fácil ministrar essa palavra, porque eu preciso me descansar na soberania do Senhor nesses últimos dias. Descansar que Ele é soberano sobre ter água ou não. Devemos ter o cuidado de levantar a nossa bandeira e colocar a nossa bandeira no dinheiro, nas coisas, e dizer: o meu dinheiro é minha bandeira, a minha saúde é minha bandeira. Então esse versículo 1, do 1 ao 7, nossa expectativa deve estar no Senhor, nossa expectativa de descanso no Senhor. E mais uma vez o povo murmura e tenta o Senhor. E agora nós vamos lá para o versículo 8, se você puder acompanhar no versículo 8.
Lembra que Refidim, segundo os historiadores, era um lugar o quê? De descanso, um oásis. Lá não tinha água. Mas lá também os inimigos atacaram. Eles eram para descansar. Eles eram para descansar. Versículo 8. E sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Não tinha água. E além de não ter água, os inimigos vieram atacar. Não tinha água. E além de não ter água, o inimigo veio atacar. Talvez você está dizendo, pastor, o Senhor me trouxe até aqui. O Senhor me tem levado até aqui. Mas não tem água. Tem uma coisa que o Senhor tem nos ensinado, não é porque o Senhor nos deu uma palavra, não é porque o Senhor nos deu uma direção, que tudo vai ser mil maravilhas. Quem aqui recebeu uma palavra do Senhor e nesse processo está enfrentando inúmeras lutas? Só eu? Eu? Já percebeu isso? Quem aqui, mas o Senhor que me mandou para ir para aquela cidade? Mas é o Senhor que me mandou abrir essa empresa. Mas é o Senhor que me mandou dar ok nesse negócio. Daqui a pouco começa a secar os recursos, daqui a pouco começa a vir os inimigos, e você tem que enfrentar esses inimigos. E logo após o povo é atacado pelos inimigos. Quem aqui já parou para pensar? O Senhor Jesus, ele poderia ter livrado os discípulos de passar pela tempestade ou não? Antes mesmo. Ou quando Jesus estava no barco lá. Quantos aqui já não pensou que o Senhor poderia livrar os teus servos da fornalha? Quantos aqui já pensou que o Senhor poderia livrar o teu servo da cova, dos leões? Quando eu penso o Senhor, minha bandeira é o Senhor. Muitas vezes Ele permite que nós passamos por situações, Ele permite que nós passamos por tribulações, por tempestades, mas de uma coisa certa: se o Senhor é nossa bandeira, nós passaremos e nós venceremos, porque o Senhor, que é a nossa bandeira, Ele não perde nenhuma batalha. Talvez você está passando por um momento talvez mais difícil da sua vida. Talvez você que está assistindo na sua casa está dizendo: passou, já era, esse momento eu não vou suportar. E o Senhor está dizendo: eu estou com você no meio da tempestade. Eu estou com você no meio da tempestade. No versículo 9, na parte B, no versículo 10 também, o Senhor é nossa bandeira quando colocamos nele nossa total dependência. Versículo 9, 10 e 11. Versículo 9, 10 e 11. Versículo 9. Então o Senhor disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Josué, na verdade só versículo 9 por enquanto. Escolha algum dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Tem parte, meu irmão, que é eu e você que tem que lutar. E quando eu lembro dessa passagem, me lembra muito da guerra que nós enfrentamos, que não é contra pessoas, é contra hostes espirituais. Eu estou falando da oração. Tem batalhas, oração, jejum, todas as disciplinas que o Senhor. Tem batalhas que é: Josué, vai lá, levanta os teus homens. Aqui é o Moisés falando: vai, Josué, pega os teus homens e vai lutar. É Deus nos dizendo: levanta e vai lutar. Então vou pegar a espada
eu vou lá lutar com a minha própria... Não, levanta e vá entrar em guerra, em oração. Vai entrar em batalha, em jejum, em consagração. E aí na parte B do versículo amanhã tomarei posição no alto da coluna com a vara de Deus em minhas mãos. A mesma vara que estava lá com Moisés quando Deus o chamou e dizendo, olha, é um sinal que eu estou com você. Ele fala, a parte que olha, Josué vai lá, pega os homens e vai lutar. Ele fala, vai lá, levante-se em oração. Mas ele reconhece a total dependência quando ele diz, amanhã tomarei a posição no alto da coluna com a vara de Deus em minhas mãos. Ou seja, eu vou subir ao encontro do Senhor, do meu Senhor, o Senhor meu, a minha bandeira. Eu vou subir a um lugar de oração, eu vou subir a um lugar de posição, de falar com Deus. Enquanto nós subimos, o Senhor está guerreando. Se você vê, o povo, os inimigos estavam talvez em maior posição, em maior guerrilheiros, exército, mas Moisés sabia, não é sobre estar com maior soldados ou não. O que ele faz? Ele sobe para o cume do monte, ele dizendo, me colocarei no lugar que eu não devo sair. O Senhor, Ele quer levantar um exército de irmãos e irmãs que colocarão os seus joelhos. E o Senhor tem nos levantado em casa. Não falaria isso, Senhor, se o Senhor não está nos levantando para estar em batalha de oração. Estamos vivendo guerras travadas no mundo, e o Senhor nos chama para a posição de oração, de jejum e de consagração. Não há guerra que nós não vencemos quando nós nos posicionamos na dependência do Senhor. Nessa manhã, qual é a guerra que você tem enfrentado? O Senhor está dizendo, se posicione. Se posicione nas madrugadas, nas manhãs. Se posicione na consagração. Porque amanhã farei grandes maravilhas no meio de vocês. Moisés sabia que não era na força da espada. Moisés sabia que não era na força das flechas. Moisés sabia que enquanto ele dobrava os teus joelhos, o Senhor estava operando. Enquanto você está aqui, querido, enquanto você está na casa do pão, enquanto você está dobrando os seus joelhos, enquanto você está no seu quarto, fechando a porta, o Senhor está indo com exércitos para guerrear em teu favor. Creia nisso. Creia nisso. O Senhor está indo aonde a mão do médico não pode. Ele está dizendo, eu vou guerrear a teu favor. O Senhor está indo aonde aquela casa da justiça, o homem não pode mais. Ele está dizendo, eu vou tocar, eu vou curar. Se posicione na dependência dEle. Se posicione na dependência dEle. Ele irá fazer. Nós precisamos ter a plena convicção que é o Senhor que vai fazer. Sabe, pastor Wagner, nossa família já tem descansado no Senhor. No início, confesso que foi, uau, como que vai ser transformar euro em real? E cada transformada, né, quando eu falo transformar, é fazer o câmbio. Os irmãos que têm muitos dólares e euro, amém, na conta, sabem como é. E você começa a converter ali, você fala, meu Deus, 5 por 1, 6 por 1, o que é isso que está acontecendo? Está sumindo meu dinheiro, é o devorador. Não, é só o câmbio, irmão, acalma. É só o câmbio. No início eu estava, meu Deus, e agora o que vai acontecer? Ih, meu Deus, eu preciso comprar aquilo. Ai, meu Deus, eu preciso de uma passagem, está vindo. Não é sobre a Europa. Eu me posicionei, nós temos nos posicionado, mas nós estamos tranquilos no Senhor. Tranquilo no Senhor. É Ele que faz jorrar água aonde não tem. E que mesmo nesse processo os inimigos se levantarem, eu sei que no fim a nossa vitória está no Senhor. Descanse no Senhor
e coloque a sua expectativa no Senhor. Outro ponto que eu gostaria de abordar com vocês é no versículo 10. Versículo 10 diz assim: Josué foi lutar então com os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés e Arão e Hur, porém, subiram no alto da colina. Versículo 11. Então Moisés mantinha as mãos erguidas. Os israelitas venciam. Quando, porém, abaixavam, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permanecessem firmes até o pôr do sol. Só esses versículos aqui. Arão e Hur mantiveram a mão de Moisés erguidas. O que eu tenho entendido nesse processo? Que o Senhor sim é o nosso general de guerra, aquele que vai na frente, aquele que batalha as nossas guerras. Mas o Senhor levanta Arão e Hur para ser os nossos suportes. Ou seja, o Senhor é a nossa bandeira, quando entendemos que o corpo juntos fortalece uns aos outros. Eu estou falando de unidade. Não tem como eu falar o Senhor é a nossa bandeira e querer estar distante do corpo. Não tem como eu falar o Senhor é minha bandeira e tentar lutar uma guerra sozinho. Para essa guerra o Senhor tem nos chamado como igreja, corpo. E nessa passagem também o Senhor me levou a refletir quantos irmãos de diversas igrejas têm nos apoiado e nos fortalecido, levantando as nossas mãos. E quantos irmãos têm feito isso também com vocês? Nessa guerra, quantos Arãos e quantos Hurs têm se levantado para ajudar você na intercessão? O pastor Lucinho Barreto, ele diz o seguinte, e faz sentido, que tudo aquilo que o Senhor tem levado ele, até onde o Senhor tem levado, se não fosse as orações dos irmãos, ele não teria chegado, principalmente seu pai. E se você for acompanhar a tua jornada até chegar aqui, quantos irmãos não colocaram na intercessão e tem colocado na intercessão para que você chegasse aqui? Quantos milagres nessa guerra você já não recebeu? Porque irmãos clamaram ao Senhor da bandeira juntamente com você e dizendo, está difícil, irmão, mas juntos levantaremos as mãos, levantaremos um momento de intercessão. E eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que têm feito isso, que tem sido os nossos braços levantados nesse tempo de guerra. O Senhor é nossa bandeira, mas Ele levanta. Olha para o irmão que está do seu lado. Eu não sou muito de fazer isso não, mas eu não sou, é muito clichê, mas é. Sabe como que muitas vezes Deus nos fortalece? É com esse lindo, com essa linda que está do seu lado. É com irmãos que estão lá na Bahia, lá em Minas Gerais, e talvez você nem lembra dele, mas ele é um intercessor do seu ministério, da sua vida, da sua casa. E talvez você está passando por, meu Deus! Me lembro quantas vezes eu estava em momentos difíceis e recebi uma ligação, ou uma mensagem, ou ouvi uma pregação, e o Senhor me fortalecia através de um irmão que talvez eu nem tenha contato com ele, mas Deus usou a vida dele em uma pregação, ou uma ligação. Há relatos de irmãos que estavam pensando no último momento da vida dele, tiraram a sua vida, receberam a ligação, olha, o Senhor está me falando que não é para tirar a sua vida. Os irmãos talvez já ouviram relatos. Meu querido, o Senhor Ele trabalha em unidade, em comunhão. O Senhor é nossa bandeira, mas muitas vezes não vai ser anjos vindo batendo asa lá de cima, não. Às vezes vai ser o nosso irmão que está do nosso lado e tem feito isso. Amém? Quando nós vivemos em unidade.
Vivemos em comunhão uns com os outros. É saber que tem Ur e saber que tem Arãos em nossa vida, que nós continuamos. Arão e Ur mantiveram a mão de Moisés erguida. No versículo 15, que também está no banner, nós vamos poder ler: o Senhor, Moisés, construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a minha bandeira. Quando você vai ver, quando você vai falar de altar, sempre vai remeter sobre sacrifícios, lutas, sobre libação, sobre entrega. E quando Moisés aqui levanta um altar, não é que ele ia fazer um sacrifício, era um altar de agradecimento, dizendo: ó, o Senhor fez, o Senhor está fazendo e fará. E fará outra vez. O Senhor fez e fará outra vez. Algumas traduções vai dizer: o Senhor Jeová Jireh. O Senhor é nossa bandeira quando reconhecemos e damos glória a quem lhe é devida. Se você reparar no versículo, o altar foi para quem, querido? Moisés construiu esse altar e chamou: o Senhor é minha bandeira. Moisés poderia muito bem levantar ali e dizer: ó, Arão é minha bandeira, Ur é minha bandeira. Quantas vezes recebemos a bênção do Senhor e nós levantamos um altar não ao Senhor que realizou, mas nós levantamos um altar a pessoas, a situações. Sonda o seu coração agora e vê qual altar que foi levantado quando o Senhor te abençoou. Meu querido, não se assuste, não fiquem bravos comigo. Eu sou um bom mineirinho que erra sempre, e o Senhor dá graça. Mas se aquilo que o Senhor te deu tornou um altar para você, pode esperar que talvez o Senhor o destrua ou o Senhor tome. Não é prazer do Senhor fazer isso. Mas quantas pessoas recebem do Senhor uma bênção que orou: ah, Senhor, manda. E o Senhor mandou, colocou dentro, levantou um altar e dizendo: a minha bandeira é a minha Ferrari. É Ferrari que lá abre aquela porta parecendo um morcego? Não sei. A minha bandeira é isso. E o Senhor está lá, o quê? Ingrato. O Senhor não tem prazer em nos ferir. Às vezes Ele nos fere, mas Ele mesmo traz a cura, porque Ele vê que o nosso coração está se inclinando a isso. Moisés, ele levantou um altar e dizendo: o Senhor é minha bandeira. Jeová Jireh é o Deus provedor. Ele fez um dia, está fazendo e fará outra vez. Você pode dizer isso? Você que está na sua casa, você pode dizer isso? O Senhor é a nossa bandeira quando nós colocamos a nossa perspectiva e a esperança nele e nosso descanso. Não é de qualquer jeito. E aí eu vou lá para o Novo Testamento, quando Deus: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia! Oh, glória! Passa aí no cartão de crédito para mim. Glória a Deus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas se esquece de uma coisa: é no Senhor, é nele, e é o Senhor que é tudo e não as coisas.
Posso todas as coisas se estou nele e ele é meu tudo. O Senhor é nossa bandeira. Quando a gente levantarmos a bandeira e deixarmos qualquer coisa de lado e dizer: uau, pode me faltar água aí, rapidinho, pode me faltar água, mas ele vai fazer jorrar dessa rocha, ele vai fazer o seu jeito. Nem se a água cair como chuva, ele vai fazer o seu jeito de trazer essa água. Sabe, nós temos memória curta. É por isso que talvez Deus ordenou a Moisés: escreve, para que quando você estiver na bênção, você não venha desprezar o Senhor da bênção. O Senhor está trazendo a você alguns altares que nós levantamos ao longo da vida, e dizendo para você: será que você pode se apegar a isso? Será que você pode se apegar ao Senhor da bênção? Para finalizar, e realmente estou finalizando, eu tenho me policiado como pastor, que há um jargão entre nós, estou terminando, espere mais uns 3, uns 4, ele vai falar mais umas 2, 3 vezes, mas eu vou tentar realmente me policiar. Exemplo rápido: quando eu estava solteiro, no campo missionário, eu falava: Senhor, me envia uma varoa, me envia uma namorada, eu quero casar, Senhor, para continuar essa obra maravilhosa. E parece que quando eu estava é isso aí para os jovens, mas também você pode pegar para a bênção que você está querendo tanto, irmão. Ah, Senhor, eu quero uma namorada, eu quero isso. E quanto mais estava procurando, nada acontecia. Você já passou por essa fase, né? Nada acontecia. Orava, ia nas vigílias, no jejum, e nada acontecia. Quando eu parei de colocar um altar, idolatrar, eu via uma irmã, falava: aquela irmã, vou profetizar de mim mesmo sobre a vida dela, e dizer: eis que te digo de mim mesmo, que tu és minha varoa. E ela dizia: afasta-se de mim. Só não falava Satanás, mas dizia: afasta-se de mim. E não era. Quando eu descansei: não, está tudo bem, o Senhor é soberano sobre tudo, se Ele me chamou, eu não tenho um dom para celibato, o Senhor vai arrumar uma irmã para mim abençoada. Quando eu descansei no Senhor, Ele preparou uma abençoada que está aqui hoje. O que eu estou querendo dizer é: quando nós descansamos no Senhor da bandeira, querido, Ele guerreia por nós. Ele guerreia por nós. Quando nós descansamos, descansa seu coração nessa manhã. Talvez você está correndo atrás muito da bênção e não atrás do abençoador. Pega essa. Talvez você está correndo demais atrás da bênção. Quando você descansar o seu coração, o Senhor, que é o nosso general de guerra, Ele vai até você e vai lhe abençoar. Feche teus olhos, por gentileza. Pai, esses versículos escritos aqui nessa passagem não é uma mera história. Esse versículo que está escrito aqui, esse capítulo, na verdade a tua palavra, ela foi escrita para que nós lembrássemos. Porque o Senhor sabia que nós passaríamos e estamos passando, enfrentando guerras, lutas nesse mundo, porque o Senhor mesmo fala. Se o Senhor livrou o teu povo, se o Senhor realizou grandes milagres através do teu povo, e o Senhor tem feito em nossas vidas, o Senhor continuará fazendo. O seu caráter não muda. O Senhor é imutável. O Senhor permanece para sempre. E eu, juntamente com a tua igreja aqui, Pai, nós queremos nos descansar e saber, e levantar a nossa bandeira dizendo: o Senhor é a nossa bandeira. O Senhor é o nosso Deus que não perde nenhuma batalha. Nessa manhã, Pai, talvez alguns vão assistir depois, que nós possamos colocar nesse lugar de entendimento: se tivermos, o Senhor é Deus; se não tivermos, o Senhor continua sendo Deus. Pai, faça o nosso coração, que nosso entendimento descanse nessa verdade profunda: o Senhor é a nossa bandeira. Te louvamos e te rendemos graça por tudo aquilo que o Senhor falou em nossas vidas.
que nós possamos colocar em prática, Pai, durante essa semana, durante esses dias, talvez durante esse dia,